É o início do podcast Mais Vida aqui pelo ecossistema Dr. Play. Nós temos uma finalidade aqui e isso vem repercutindo desde a nossa primeira edição, que é salvar e transformar vidas usando a informação, usando esses canais que disseminam o bem. Agradecendo a todos que estão agora no canal do YouTube, o Dr. Play Saúde, e o nosso programa se eternizará e todos poderão compartilhar, recortar trechos, ou seja, a nossa ação é pública dentro da fundamentação realmente em salvarmos vidas. Sempre agradecendo a todos que fazem parte da Dr. Play, em especial ao Deoclésio, que está aqui nos controles dessa nave tecnológica que leva saúde e bem-estar para todos. E hoje é um convidado, eu posso dizer, um amigo e muito especial, é uma estreia no podcast Mais Vida, na área da odontologia, o doutor Adriano Bezerra. Doutor, seja muito bem-vindo, é uma honra o senhor estar aqui para prestarmos informações sempre necessárias e diferenciadas, dessa vez no campo da odontologia. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite e, como você disse, nós temos hoje uma relação de amizade. Verdade. Então, é sempre uma alegria estar aqui. Encontrei aqui alguns amigos, como o professor Lino, amigo de longas datas. Então, muito feliz de estar aqui nessa casa. Para nós, lógico, um prazer assim redobrado, e quando olhamos, que será o caso, o motivo da nossa interação, do nosso bate-papo, as vertentes nas quais o doutor Adriano atua, é algo sensacional. É lógico, o campo da odontologia, ele tornou-se cada vez mais amplo, com muitas especializações, e hoje iremos, vamos dizer, dar uma dedicação maior à área dos implantes dentários, uma grande especialidade do senhor, não é, doutor? Sim, é a especialidade que eu já exerço ela há quase 20 anos, então eu tenho uma relação de muito afeto com essa especialidade. E ela tem uma característica muito especial, que é de devolver a autoestima das pessoas. Isso é o que mais me alegra. Doutor Adriano Bezerra, doutor, quando a gente vai analisar a nível das redes sociais, que divulgam em muito os implantes dentários de forma geral, a gente nota o seguinte, que há uma diversidade muito grande, que nós vamos falar, né, de procedimentos, de valores, de métodos, mas há de se observar também que parece-me que não é uma coisa, vamos dizer assim, que demanda muito tempo. As pessoas vieram a falar mais assiduamente, abertamente em implantes dentários de alguns anos para cá. É por aí, doutor? A implantodontia, ela já tem o fenômeno da osseointegração, que é a união do titânio com o osso, ela já tem meio século que foi descoberta. Mas no Brasil, ela vem no final da década de 90, início dos anos 2000, que ela teve um crescente como comercial, se sociabilizou mais o implante dentário. E nos últimos anos, cada vez mais, com o surgimento de clínicas, de novos profissionais, de novas técnicas, isso vem expandindo o leque da implantodontia, dando acesso a uma gama maior de pessoas. Doutor Adriano Sérgio Bezerra. Doutor, quando ainda dentro dessa sistemática, desse nosso assunto, quando a gente começa a analisar, são muitas as divulgações, mas as pessoas costumam dizer... implantamos o seu dente no mesmo dia, em algumas horas. Isso é uma veracidade mesmo, ou seja... Sim, e isso pode ser feito desde que o paciente tenha uma condição óssea específica que permita que seja realizado esse procedimento.
O que é muito criticado dessa forma que é vendido hoje em grande escala é que eles prometem para todos os pacientes que isso vai ser a solução no mesmo dia. E isso não é a realidade. Existia uma clínica famosa que há alguns anos atrás chamada Imbra, que ela vendia, inclusive o garoto propaganda era o Ronivon. Ela vendia que você ia para São Paulo ou Rio, ela tinha várias unidades no Brasil e que você no final de semana realizava o procedimento. E ela, se você pesquisar em processos, ela é campeã de processos devido a isso. Porque eles não faziam uma avaliação correta, realizavam essa, o que a gente chama de carga imediata, que é esse implante no mesmo dia, aleatoriamente, e o paciente depois tinha sérios prejuízos. Então ela faliu devido a essa gama enorme de processos que ela teve. Então a partir daí começou-se a ter mais critérios na propaganda desse procedimento, que é um procedimento real, mas que precisa ser muito bem avaliado para ser realizado. Eu acho, doutor, que foi muito importante citar esse fato dessa empresa, né, que realmente foi um caso nacional, né, um caso triste, e hoje muitas pessoas estão sem sorrir devido a essa empresa, não é, doutor? Exatamente. É porque o problema maior não é apenas a perda do implante. São sequelas que podem ficar após isso. Uma mastigação perfeita, e muitas vezes isso não acontece. E além disso, o problema financeiro, sequelas físicas que podem levar até um impedimento daquele procedimento, ter que realizar outros procedimentos para poder viabilizar a instalação do implante. Então é importante se avaliar com quem se realiza o implante dentário. Aí, doutor, mesmo ainda nesse assunto, nessa carga chamada imediata, vamos dizer que venha a ser feita segundo todos os critérios necessários. Ela pode ser duradoura, ou seja, a pessoa implantou ali e vai demandar vários anos, ou requer uma manutenção, requer uma série de cuidados? Como é que funciona, doutor? Todos os implantes, eles carecem de uma manutenção. É como um dente natural. Você precisa visitar o dentista, fazer as manutenções. O que muita gente acha é que o implante ele não pega tártaro. Ele sim está sujeito ao acúmulo de placa bacteriana e tártaro. O que não acontece com ele é a cárie. Que a cárie ela precisa do dente para se estabelecer. O substrato da cárie é o dente. No caso do implante não vai acontecer isso, mas acontece o problema de acúmulo de placa bacteriana e tártaro. Então daí a necessidade de se fazer visita ao dentista da mesma forma como se ele tivesse o elemento dentário natural. Então essa manutenção é necessária. E quanto à carga imediata, quando ela é bem executada, ela é perfeitamente, o procedimento é feito para durar vários anos. Vários anos, né, Desde que se faça a manutenção, tranquilo. Não existe uma diferença do implante tardio com o implante de carga imediata com relação à durabilidade. Eles tendem a durar a mesma coisa desde que se faça as manutenções. Doutor Adriano, tanto que nessa primeira tela, lógico, já estamos dando uma amplitude bem interessante aos implantes, mas aqui uma veracidade. Nós transformamos vidas e sorrisos. Essa é a essência, e eu tenho certeza, dá muito orgulho à profissão que o senhor exerce com tanta dignidade, com tanta maestria. Não é isso, doutor? É muito gratificante nós podemos devolver a autoestima do nosso paciente. Eu já tive situações que a gente até se emociona um pouco. Eu tive um paciente que há 40 anos ele não conseguia comer um churrasco. E ele realizou os implantes e foi para uma churrascaria famosa aqui da nossa cidade e de lá telefonou para mim chorando. Ele estava satisfeito porque novamente ele conseguia ter o prazer de mastigar um bom churrasco. Isso é muito importante e como falamos, estamos ao vivo aqui pelo YouTube, toda a plataforma da Dr. Play através do canal Dr. Play Saúde. Eu quero agradecer muito a audiência da Rosália Lins e também da Márcia Valério, ou seja, são pessoas que estão interagindo e eu sempre digo, doutor, o programa aqui, o podcast Mais Vida, ele nunca acaba, porque se eterniza nas redes sociais e as pessoas começam naturalmente a
divulgar, compartilhar e também a salvar vidas. Pois não, pode dizer. Eu tenho a alegria dessas duas pessoas estarem. Pois não, doutor. São minhas pacientes e há muito tempo. São pacientes, né, todas doutor? Duas, pelo nome, quero mandar eu quero até aproveitar, um grande abraço, né, doutor? Isso. Muito importante. Eu quero até aproveitar dentro desse contexto. Eu iniciei todo um tratamento também com o doutor Adriano, que aos poucos, no decorrer das nossas entrevistas, o público em geral também vai ficar sabendo e vai observar. E um detalhe que eu achei muito interessante na semana passada, junto com o doutor na clínica, que daqui a pouco ele vai falar em redes sociais também, que a filha do doutor Adriano está seguindo também esse belo caminho, não é, doutor? Isso, ela está concluindo odontologia e quando a faculdade permite, ela está por lá pelo consultório. Está lá já aprendendo ainda mais. Isso é muito importante, né, doutor? Sim. Porque você vai tendo a vivência prática, né? E estando ao lado do pai, isso ainda se torna mais substancial, né? Com certeza. Portanto, um futuro aí bem promissor para mais sorrisos ainda. Temos agora como deixar o sorriso simétrico com o rosto. A gente nota cada vez mais que as faces, elas têm uma tendência da naturalidade. O mundo está muito voltado cada vez mais para isso. E no caso, quando unimos, doutor, a odontologia com essa simetria, como é que isto é devidamente observado? Através dos exames, como é que o senhor chega nessa adequação? A face ela tem dimensões que são referência para nós. Por exemplo, esse terço inferior, ele tem que ser igual ao terço médio da face. E isso é uma das referências para a gente construir um sorriso que tem uma altura perfeita e que nós chamamos de dimensão vertical correta. O paciente não ter nenhuma diminuição do espaço, nem também um aumento. Então essas referências que nós chamamos de craniofaciais, elas nos ajudam a determinar tamanho de dentes, posições dentárias, formato dentário, tudo isso com relação ao rosto do paciente. É um conjunto. Tem uma metodologia chamada hoje visagismo. Ela é muito usada na harmonização facial e ajuda para a construção do sorriso também. Então tem vários pontos que nós observamos para construir tanto a face quanto o sorriso. Tem uma pós-graduação em cirurgia, uma pós-graduação em prótese, uma especialização em implante dentário e concluí agora há pouco a especialização em harmonização orofacial. Que coisa linda, isso é muito importante e nos alegra, né, em todas as formas. E a Universidade Federal da Paraíba sempre é uma referência. Sim. E eu noto que no campo da odontologia também, né, doutor? Ou seja, a nível de equipamentos profissionais, obviamente, como é que o senhor vê a estrutura atual? A Universidade Federal da Paraíba, ela hoje tem os melhores professores, sem dúvida, os melhores equipamentos e, com isso, proporciona os melhores alunos. Aliado a isso, Fábio, eu não sei se você tem conhecimento disso, o Brasil é uma das referências em odontologia no mundo. Apesar de ter uma discrepância muito grande entre o que se executa de alta tecnologia e a realidade da grande maioria da população, que são desdentados, que são mal assistidos por um serviço que é excelência no Brasil. Então tem essa discrepância, mas a odontologia brasileira é reconhecida mundialmente como uma das melhores. Muito importante essa citação. O contato que eu tive nessas diversas entrevistas, houve um momento, eu não cheguei a conhecer, doutor, mas falei com pessoas que têm um centro na Universidade Federal da Paraíba que atende todo o público. Certamente pessoas que estão concluindo, né, o curso, tem que passar pelos diversos estágios, mas eu fiquei sabendo que lá pode-se fazer procedimentos até complexos, não é, doutor? Sim, a universidade ela dá esse suporte. Isso é muito importante porque
temos sempre que pensar que a maioria das pessoas são carentes de recurso e necessitam dessa assistência. E a Paraíba hoje ela é muito bem servida de escolas de pós-graduação em odontologia. Então, essas escolas também captam esses pacientes para que eles realizem o tratamento na pós-graduação. Muito importante. Então, e aí vai se aglutinando a universidade e, de repente, uma gama grandiosa de pessoas são favorecidas, né, doutor? Esse é o intuito maior. Isso. Né? Tanto a Universidade Federal quanto essas escolas têm esse fator social, né, que ajuda muito a população de baixa renda. Doutor, nessa tela agora vamos entrar numa especialidade que eu posso dizer grandiosa do senhor, uma paixão realmente, implante dentário, etapas e cuidados. Essas etapas, lógico, elas são muitas e os cuidados, vamos dizer, básicos que devemos ter, doutor. As etapas essenciais do implante são a etapa cirúrgica, que é a instalação do implante, que nada mais é do que uma raiz artificial de titânio, na qual será parafusada uma coroa de cerâmica ou de resina, devolvendo assim a capacidade de mastigação e a capacidade social do paciente. Então temos essa fase cirúrgica e ou imediatamente, dependendo daquela situação que nós falamos, quando o osso permite, quando tem a possibilidade, fazendo já a moldagem e a colocação desse implante imediatamente. Quando não é possível realizar isso imediatamente, nós fazemos uma média com 30 a 45 dias, dependendo do torque no qual esse implante foi instalado. Então tem essas variáveis que a gente determina o tempo. Nós utilizamos alguns fatores que aceleram essa osseointegração, que é a laser terapia. O laser ele acelera a cicatrização e também que o osso envolva esse implante, dando capacidade a ele de receber a carga mastigatória. Uma coisa que eu costumo dizer que eu acho que a parte da odontologia que mais evoluiu nos últimos anos é a implantodontia, porque ela agrega muita tecnologia e, além disso, muitas mudanças científicas. Então, é por isso que ela evoluiu bastante. E é um estudo diário, é muito dinâmico essa evolução da implantodontia. Interessante. Doutor Adriano Bezerra, eu me lembro, no caso específico do meu tratamento, logo de início o senhor pediu um exame, creio que um exame panorâmico, né, para se ter uma visão, vamos dizer assim, geral e mais ampla. Isso. Esse exame fundamental no caso dos implantes, doutor? Sim, ele é essencial. No caso, se nós pedimos uma tomografia. A tomografia ela nos permite ver a espessura, a altura, a qualidade óssea, a relação do osso com estruturas nobres, como nervos, que a gente precisa preservar esses nervos. Então, o exame ele nos dá todo esse... é uma espécie, a grosso modo, seria um mapa. É um mapa para a gente saber o caminho que precisa tomar para colocar o implante no lugar certo, com a relação entre os dentes corretas, toda essa fundamentação que é necessária para que o implante tenha êxito. Portanto, um exame assim necessário que envolve a tecnologia hoje da imagem. Sim. Sabemos que até a inteligência artificial tem ajudado, né, grandiosamente. O que eu costumo dizer, Fábio, é que a cirurgia não começa quando a gente vai fazer a incisão. Ela começa no planejamento prévio. Quando nós começamos a estudar os exames e determinar que implante será utilizado, a posição que ele será colocado, o tamanho que será o implante, a cirurgia já começou aí. A partir da incisão é a outra etapa cirúrgica, que é a cirurgia propriamente dita. Mas ela já começou bem antes. Ô doutor Adriano, e com tamanha evolução em tecnologia, como o senhor tão bem está a ressaltar, pode ocorrer ou ocorre de chegar para um cidadão ou uma cidadã e dizer: não há condição de se fazer implante dentário em nenhum método, nenhuma sistemática nessa pessoa. E aí? Normalmente os casos que são de contraindicação são um diabético
altamente descompensado, paciente cardíaco grave. Então, são as limitações básicas. O restante a gente consegue contornar. Inclusive a própria diabetes, se ele entra num ciclo. Você foi diabético severo e hoje você com certeza, está doutor. equilibrado. Então, você não tem contraindicação mais pelo diabetes. Você tinha uma contraindicação. Hoje você não tem mais. Então, tudo é reversível. Com relação ao cardíaco grave, se o cardiologista dele autorizar, né, o procedimento é realizado também tranquilamente. Ou seja, a gente nota que tudo sendo feito segundo as recomendações médicas e os devidos protocolos, praticamente abrange todos os possíveis casos, né, doutor? Isso. Antigamente, há 20 anos atrás, uma das grandes contraindicações para o implante era a falta de osso. Hoje nós conseguimos fazer enxerto de todos os tipos. Aumentar a largura, aumentar a altura, de todos os jeitos. Hoje, então, a falta óssea não é mais um contraindicador para a instalação do implante. Doutor, nós temos agora essa próxima tela, lembrando que estamos ao vivo, esse é o podcast Mais Vida aqui, pela Dr. Play, hoje entrevistando o cirurgião dentista, o grande odontólogo especialista em implantes dentários e outras várias vertentes, como vocês viram aí na área curricular, o doutor Adriano Bezerra. Doutor, está dizendo aqui, o tipo de implante dentário depende de vários fatores. E aí eu penso muito também nos materiais. Deve haver, com certeza, uma diversidade, uma gama de materiais, porque as pesquisas não param, né, doutor? Exato. Hoje existem N formatos de implante. O implante, inicialmente, ele era somente cilíndrico e com uma conexão de hexágono externo. Com o avanço, que aí, no caso, não é mais nem odontologia, aí vira engenharia, né? Eles mudaram o design de rosca, formato de implante. Hoje a maioria dos implantes eles são cônicos, porque ele cônico ele consegue um travamento melhor. As conexões, hoje as mais utilizadas são as Cone-Morse, que elas diminuem também o afrouxamento de parafuso. Então é uma evolução constante. Muitos casos, por exemplo, aqui tem os tipos de implante. Muita gente pensa que para cada dente é preciso pôr um implante. Nem sempre. Existem situações que o paciente tem uma perda de 4 elementos, que com 2 implantes a gente consegue fixar esses 4 elementos, muitas vezes evitando um enxerto ósseo, que é um procedimento tranquilo de se realizar, mas que demanda mais tempo, demanda um passo cirúrgico a mais e um tempo de espera maior para a finalização do tratamento, como também às vezes para diminuir custo para o paciente. O paciente às vezes ele não tem condição de botar um implante para cada dente. Então nós fazemos uma ponte, digamos assim, colocamos 2, segurando 4 implantes ou 3, então tudo isso depende também do estudo, do exame prévio, para ver se os implantes instalados vão suportar essa carga. Então tem essas variantes que acontecem. E muito interessante o que o doutor Adriano vem a falar, porque independente a forma que eu estou entendendo, mas o senhor com todo o balizamento é que vai dizer, se você ali tem junto 2 ou 3 dentes a serem implantados, às vezes só com um suporte ou só com um, você vai ter a estrutura devida, analisada no exame, para que haja a sustentação dos outros, não é isso, doutor? Porque a grosso modo o implante ele é um alicerce e o dente é o prédio. Então, por isso a gente precisa ter um estudo para ver se aquele alicerce vai suportar aquela carga da mastigação, que a mastigação é uma coisa frequente e de muito impacto. Então, por isso a gente precisa ter esse estudo. Mas não quer dizer que cada implante seja um dente. Não. Por exemplo, um desdentado total, como é esse caso que está aqui inferior. Você vê aí, 4 implantes suportam toda a arcada do paciente. E isso ele consegue mastigar plenamente. Como consegue rasgar uma maçã, comer um churrasco.
não vai ter problema de estar numa festa e a prótese sair de posição, que é constrangedor. Muita gente deixa de ter vida social por conta desses contratempos que uma prótese total pode causar a ele. Então tem essas variáveis que adequam cada caso a uma solução. Doutor Adriano, e ainda a nível de materiais, falando agora, qual é o material hoje assim mais utilizado? São importados em sua maioria? Como é que funciona? Não, hoje a indústria nacional de implante, ela conseguiu também ter destaque mundial. Existem várias empresas brasileiras que exportam implantes para a Argentina, Estados Unidos, Portugal, Itália, Alemanha, inclusive. Então, com relação a isso, o Brasil está muito bem servido também, de tecnologia de implantes. Todos os implantes, eles são incondicionalmente de titânio. O que vai diferenciar é o tratamento que é dado a esse titânio. Tem muitas empresas, tem uma pesquisa que foi feita há uns 10 anos atrás pelo professor Wilson Sendic, que ele pegou vários implantes de várias empresas diferentes e levou ao microscópio eletrônico. E algumas tinham resíduos de óleo do torno, outras tinham outras impurezas que levavam à perda do implante. Então, é muito importante você saber de qual a empresa que você está comprando o implante também. Se ela tem Anvisa, se ela é uma empresa que tem pesquisas científicas, que é uma empresa séria, que cuida da qualidade do seu produto. Então é muito importante isso aí ser avaliado também. Ser avaliado. Aí, doutor, quando o senhor falou agora no titânio, certamente fizeram toda a análise, o índice de rejeição, vamos dizer assim, é quase zero ou chega perto de um valor assim? Os estudos dizem que 5% dos implantes têm perda, por N razões. Uma pode ser até essa que ele disse, um implante que não foi bem tratado, tal. Às vezes um paciente tem alguma déficit hormonal, tem uma série de coisas, mas a grosso modo 5% dos implantes são perdidos. Com relação ao titânio, a descoberta do implante utilizado na odontologia foi um acaso. Tanto foi descoberto por um fisioterapeuta não, um ortopedista, que é o Brandemark. Ele, por um acaso, colocou no animal e, quando foi remover, viu que ele não saía. Então, daí ele alertou para isso e começou a desenvolver os estudos, passando para humanos, e hoje é o sucesso que é. Interessante. Doutor Adriano, uma curiosidade aqui, ver o pensamento aqui, os pensamentos fluem aqui no podcast Mais Vida, ao vivo pela Dr. Play. Se a pessoa está ali com um dente bastante danificado e vai fazer ou tem que fazer um canal, já acontece em algum caso de um médico recomendar, se você fizer logo um implante aqui já seria melhor. Isso pode acontecer? É viável? Pode. Inclusive, antes de vir para cá, eu fiz uma cirurgia que era exatamente isso. É a mãe de uma colega, inclusive que fez especialização comigo. Ela teve uma fístula, foi a um endodontista, que é o profissional que faz o canal, né? E ele recomendou remover o dente e fazer o implante, porque ele achava que o remanescente dental que ele tinha não valia a pena fazer o tratamento canal. Então ela me procurou, confirmamos o diagnóstico e realizamos o implante. Aí, doutor, que show, um exemplo inclusive prático, né, que o senhor vivenciou e que eu tenho certeza, nesse momento, tiramos a dúvida de muitos telespectadores, né? Porque, às vezes, até a sistemática de um canal é uma coisa, muitas vezes, que demanda um certo tempo, dolorosa, enfim. O tratamento endodôntico ele evoluiu muito também, de uns 10 anos para cá. Muita gente diz, não, o canal vai doer, vai demorar.
Hoje tem um equipamento chamado rotatório, que os endodontistas... Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre ele, porque eu não sou endodontista. Certo. Mas eu tenho colegas que atuam lá no consultório, que quando eu preciso eles vão lá e fazem isso para mim. Então eu observo que evolui absurdamente. E eles conseguem hoje realizar em uma sessão todo o tratamento. Então já é um avanço. A gente só contraindica a não realização do canal, Fábio, quando o dente está bem debilitado. E não vai ser um procedimento que vai ter longevidade. Então daí a gente indica, aí sim, a instalação do implante, para o paciente não gastar 2 vezes. Mas, doutor Adriano, é realmente fascinante, a gente fica muito contente e a interação que está havendo nesse momento, repito, estamos ao vivo aqui pela Dr. Play, vou fazer questão de citar algumas pessoas, a grande maioria fazendo referências elogiosas ao trabalho do senhor, ao profissional que o senhor é, que reconhecidamente tem um conhecimento fora do comum. Temos aqui a Rosália Lins, parabenizando, a Márcia Valéria, que diz que é um profissional admirável, responsável, e todas as qualificações, né, que fazem de o senhor um grandioso profissional. O Tiago também Trapo, ele diz, esse cabo é bom mesmo, entendeu? Ele usa essa expressão. A Ana Helena, que diz, excelente profissional, para mim, o melhor da Paraíba. E outros que eu vou citando aqui no decorrer, o João Batista Guimarães elogiando, ou seja, muitas pessoas interagindo, e disso eu não tenho dúvida, desde o momento, com antecedência, que começamos a divulgar a entrevista do senhor nas redes sociais, o que comumente fazemos, doutor, foram muitos os elogios, inclusive de profissionais da área, que isso é muito importante, pessoas que exercem a mesma profissão que o senhor, sempre dizendo, o doutor Adriano é um profissional assim extraordinário. Isso é gratificante, não é, doutor? Assim, como eu disse, é uma paixão que eu tenho a odontologia, né? Então, quando acho que tem um ditado que diz, né? Quando você trabalha com amor, você não trabalha, né? Você se diverte. É verdade, doutor. É o que estamos fazendo aqui agora, Isso, né, doutor? pois é. Próxima tela diz, as inúmeras vantagens, já vimos, né? Várias ligadas com o implante dentário. Vamos analisar o lado também agora que move as nossas vidas, o lado psicológico, o lado mental, que aí entra tudo ligado também com a autoestima, não é isso, doutor? Sim, sim. O implante, ele surgiu inicialmente como grande vantagem, que era você não desgastar os dentes que você tinha sadio. Por exemplo, você tinha 2 elementos dentários e a ausência de um entre eles. O que é que se fazia antes? Se desgastava esses 2 dentes vizinhos e se cimentava uma ponte. Com o tempo, essa ponte tem infiltração, causando problema nos 2 dentes que estavam sadios. O implante não, ele trabalha independente dos outros elementos dentários, o que é uma grande vantagem. Tanto porque não desgasta os dentes vizinhos, como também com facilidade de higienização. Uma ponte dessa unida 3 dentes, o paciente não conseguiria passar um fio dental muito bem. Então tem uma série de vantagens que o implante traz. Além de devolver, de ser indubitavelmente a melhor reposição para a falta de dentes em qualquer situação é um implante dentário. Ele devolve capacidade de mastigação, ele devolve capacidade de você viver socialmente com liberdade. Ele traz benefícios não só físicos, mas também muitos psicológicos. Doutor Adriano Bezerra, doutor, é inevitável, eu sei que temos, né, muita ética, mas as pessoas sempre se questionam os fatores ligados com preço, não é assim? Podemos dizer que hoje
é acessível fazer implante dentário. Sabemos também da máxima, né, que saúde não tem preço. Isso. Mas temos que pensar também nos custos dessa história toda. Como é que o senhor vê essa adequação, momento atual, a nível de preço de implantes dentários? Pronto, como eu falei antes, eu trabalho com implante há mais de 2 décadas. E é notório a acessibilidade hoje do implante com relação a 20, 15 anos atrás. Nós estamos falando de início dos anos 2000 que se cobrava implante em dólar. Ninguém cobrava nem em real. E hoje não, hoje você consegue... O conselho não permite nós falarmos em valores, mas hoje você consegue ter um parcelamento, você consegue facilidade de pagamento que viabilizam para todas as pessoas realizarem o tratamento com implantes. Não é mais proibitivo o preço. Entendi. Ou seja, as próprias facilidades do mercado, uma maior estabilidade, e temos que pensar, creio, né, o senhor vai dizer com todo o balizamento, a indústria, as patentes que vão se quebrando, isso faz com que haja uma adequação cada vez maior de preços, né, doutor? Com certeza, com certeza. Como eu lhe disse, o fato da indústria nacional atingir um patamar de excelência já viabilizou bastante os preços, porque você não tem mais taxa de importação, uma série de custos você deixa de ter. Então, com esse avanço da empresa nacional, ficou bem mais acessível a realização de tratamentos avançados com implantes. Doutor, já falamos, lógico, nesse benefício astronômico que é em relação à autoestima. Uma vez com os dentes em ordem, os implantes ocorreram, qual é a periodicidade que normalmente aquele paciente vai voltar até o senhor, além dos cuidados básicos que vai ter que tomar? O ideal é que ele retorne a cada 6 meses, para fazer aquela avaliação que eu disse com relação à placa bacteriana e tártaro aderido a eles. Certo? Normal que ele tenha uma escovação mais atenciosa com os implantes. Fio dental, tudo normal como um dente natural. São os mesmos cuidados. Que a única diferença é que o dente implantado ele não terá cárie, mas ele pode estar sujeito a tártaro. Então daí a necessidade da visita periódica ao dentista para fazer a manutenção. Ô doutor, outra curiosidade com os implantes. Se falam muito e da necessidade dos alinhadores. Muitas vezes pode ocorrer de quando do implante dentário ter que se colocar alinhadores nesse contexto, porque a gente vê que esse alinhamento, vou chamar assim, tem ocorrido cada vez de forma mais prematura, o que deve ser o ideal. Sim. E mesmo que depois de um implante, uma pessoa já na sua idade adulta, ele pode precisar desses alinhadores? Sim, o que acontece é o seguinte, quando o paciente está usando um alinhador ou mesmo um aparelho ortodôntico simples, e ele vem para realizar um implante, nós precisamos ter uma conversa com o ortodontista que está tratando ele, porque ele não vai conseguir mudar a posição dos implantes. Ele vai conseguir mudar a posição dos dentes naturais do paciente. O implante ele não muda de posição. No momento que ele for instalado, ele ali ficará eternamente naquela posição. Por isso que precisa fazer um planejamento conjunto com o ortodontista de como ele vai querer que o implante fique de acordo com o que ele vai finalizar com o alinhador. Então, por isso que precisa ter essa troca de informações. Mas o alinhador, o implante, ele não impede que seja colocado o alinhador. O que vai acontecer é que o implante não terá movimentação, mas sim os elementos dentários que ainda estão na boca do paciente. Implantes estes que também, no processo tecnológico, um avanço aí estupendo, né, doutor? Sim, nessa sim. área, os chamados invisíveis, né? Ou seja... E os alinhadores. Os alinhadores, no os caso aí, está evoluíram tendo uma evolução muito. muito significativa, né? Eu tenho alguns colegas ortodontistas, inclusive mandar um abraço para um grande amigo meu irmão, o Reinaldo Jalder,
ele utiliza bastante esses alinhadores invisíveis e é a vedete, digamos assim, do momento da ortodontia. Doutor Adriano Bezerra, doutor, as pessoas ainda têm muito medo do dentista, da zoadazinha ali, do besourinho. Sim. Isso é uma coisa, um tabu que ainda vai perdurar? Eu digo que isso tem data para acabar. Tem, doutor. Essa geração mais nova, ela já não tem tanto medo do dentista. Ela já lida com mais naturalidade, com tranquilidade. Eu digo que quem tem de 50 anos para cima é que ainda tem uma certa resistência, um certo trauma. Até porque as técnicas utilizadas antes não eram nem de perto, nem de longe, né, as que são utilizadas hoje. Então, daí, muitas pessoas têm esse trauma. Mas, é como eu disse, tem data para acabar. Tem data para acabar. A evolução... A geração, a informação, né, doutor? Tanto a forma como o dentista lida hoje com o paciente, uma forma mais humanizada, com ações psicológicas para tranquilizar o paciente, como também a tecnologia que vem agregada a isso. Ô doutor, o senhor acha a nível escolar, vamos pensar agora na educação e na base, na escola, eles fazem ou têm feito um trabalho interessante na área da prevenção, na área da informação, ou o senhor acha que ainda carece muito mais, assim, de se, vamos dizer, bater mais nessa tecla para que pessoas com uma informação diferenciada venham a trazer, porque tudo isso irá contribuir para a saúde do decorrer, vamos dizer assim, da idade daquelas crianças. Sim, em todas as áreas da saúde, a informação é fundamental. Se você, acho que se a maioria da população tivesse acesso a informações básicas de higiene, de cuidados essenciais, muitas das doenças seriam evitadas, né? E isso acontece também com a odontologia. Eu acho que a grande maioria das escolas, principalmente as escolas públicas, elas não têm uma ação eficiente de orientação, de divulgação. Inclusive, fica um alerta aos prefeitos, aos secretários de saúde, que convoquem os dentistas da unidade básica de saúde, ou mesmo de outros pontos que ele tem lá disponíveis, dentistas, desloque um dia, uma vez ao semestre, para ele dar uma palestra para os alunos. Eu acho que isso seria muito importante. É uma ação de custo zero e que tem um impacto muito bom para as crianças. Eu, doutor, puxei esse link, eu fui diretor durante 6 anos de um grande complexo educacional em Manaus, é o Grupo Newton Lins. Ele vai do berçário à universidade e tem mais de 20 mil alunos. E para se ter uma ideia, eu tentei implementar uma cantina, vamos dizer assim, sustentável ou mais sustentável e quase que perco o meu emprego, porque é muito difícil, há uma resistência muito grande. Tanto essa colocação do senhor, eu creio que foi fundamental. É preciso que os poderes, as autoridades, eles tenham um olhar bem maior, porque eu garanto que qualquer profissional da área da odontologia vai ter o maior prazer, como se diz, custo 0,800 para ir ali e dar aquela informação que vai salvar vidas, não é, doutor? Exatamente. E são informações básicas que a gente às vezes acha que não, é uma tolice, mas que vai gerar muito impacto na vida adulta daquela criança, né? Ela criar um hábito de escovação, criar um hábito de utilizar um fio dental, de escovar a língua. São pequenos detalhes, mas que na vida adulta vai fazer uma diferença para ele. Vai fazer com que ele tenha uma taxa menor de cárie, de perda dental, e isso vai lhe dar uma qualidade de vida bem melhor. Nós estamos ao vivo, é o podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play, com o magnífico, eu posso dizer, o odontólogo, cirurgião dentista, o doutor Adriano Bezerra, e essa tela diz: implante dentário devolve a alegria e a vontade de viver.
Doutor, já foram tantos aspectos importantíssimos que falamos nessa entrevista de hoje que isso ficou notório, né? Dá para perceber que essa alegria, essa autoestima, ela vai se irradiando por toda a família. É aquela coisa, se um dá o exemplo, os outros vão seguir. Isso. Não é isso? É. E com relação a isso, de devolver alegria e vontade de viver, o Dr. Ivo Pitangui, que deu uma sumidade na cirurgia plástica, todos os pacientes que procuravam ele para uma plástica no rosto, ele recomendava antes procurar um dentista. Ele dizia, não adianta eu deixar você lindo, pleno, e você está com um dente faltando. Você pode ter o olho azul mais bonito do mundo. Se você não tem um dente anterior, vai chamar a atenção a falta do seu dente anterior. Verdade. E não o seu olho azul. Então, seguir esses grandes exemplos, isso, né? A saúde, aquele velho jargão que a saúde começa pela boca, não é só a saúde física, é a saúde psicológica também. Começa pela boca. E vemos, doutor, vários casos, é lógico, eles se tornam mais notórios ou tomam amplitude maior quando ocorrem com celebridades, com famosos, mas pessoas que a partir da boca vieram a desenvolver, através das bactérias, várias doenças gravíssimas ligadas, por exemplo, com o coração e outros órgãos, né, doutor? Isso é importante de citarmos. A endocardite bacteriana ela é uma realidade, né, que muita gente não dá a devida atenção. Septicemias que acontecem devido a problemas dentários. O paciente não, às vezes até por medo, né? Ele não procura o dentista e a coisa vai agravando, e às vezes leva até a óbito. Então, é importante ter esse cuidado com a saúde bucal. Aí, doutor, os maiores malefícios. As pessoas falam muito no nosso querido café, né, que faria mal à dentição. O açúcar nem se fala, né? Sabemos que pode ser terrível, né, para todo o corpo. O que é que o senhor elencaria como os maiores malefícios assim dentro do âmbito da alimentação? Cigarro, indiscutivelmente. Cigarro, né, doutor? Cigarro, refrigerante, eles são... O refrigerante, tem alguns deles são muito ácidos, então ele desgasta esmalte. E o cigarro, ele é terrível por N fatores, né? Ele causa problemas gengivais, perda óssea, a nicotina impregna no dente, mudando a cor dele, manchando. E sem falar nos problemas respiratórios que ele vem a causar. É verdade. Então, eu achei muito importante o doutor Adriano citar como são sabedores os que acompanham e, repito, todas as edições estão aí em Dr. Play Saúde no YouTube. Nós temos aqui feito uma campanha muito incidente, já conseguimos trazer vários especialistas, porque há uma febre entre os jovens em relação ao cigarro eletrônico, né? E os malefícios, lógico, já são comprovados, notados, já há uma perspectiva que nesses próximos 10 anos, infelizmente, teremos muitos dos adolescentes que agora estão usando maciçamente o cigarro eletrônico, estarão, infelizmente, nos hospitais e muitos irão a óbito. Portanto, muito importante esse alerta que o senhor dá também no campo, obviamente, da dentição, não é, doutor? Isso. O cigarro eletrônico, ele por ser, digamos assim, aceitável socialmente, ele vai causar estragos absurdos, porque não tem aquele inconveniente do cigarro normal, que a pessoa tem que se levantar, vou ali porque aqui eu não posso, e o cigarro eletrônico está meio que sendo aceito nessa brecha. Então, terrível. Doutor Adriano Bezerra, nós estamos chegando quase no final desse podcast, eu julgo como sensacional, estamos salvando com certeza muitas e muitas vidas e as pessoas estão mais sorridentes, eu tenho certeza absoluta. Doutor, eu sou aficionado pela tecnologia. Já entrevistei mais de 550 médicos e por várias vezes falamos na robótica. O senhor já vê algum campo de atuação
Lógico, na área dos implantes ou na área da odontologia, aonde o robô já esteja ali auxiliando. E aí, doutor? Eu acho que é uma realidade, né? É o futuro que isso aconteça. Porque hoje nós já temos N cirurgias que são feitas por robôs. Próstata, coluna. Então a tendência é que isso se evolua para a odontologia também. Nessa área da cirurgia de implante já tem vários estudos, já existem cirurgias guiadas, ainda não é um robô propriamente dito, mas evoluindo para isso. Que cada vez se tornarão, com certeza, menos invasivas. Isso. E aí contribuem todos os fatores, né? Uma cicatrização mais rápida. Aí... Pronto, eu posso dar um exemplo aqui, você é testemunha in loco disso. Com certeza. Nós não realizamos incisão no seu procedimento. Verdade. Entendeu? Que é o que eu disse, o planejamento junto com a tecnologia permite essas cirurgias serem minimamente invasivas, dando um pós-operatório extremamente tranquilo. Eu quero até assim dar o meu testemunho aqui, né, em loco e para todas as pessoas, até para quebrar vários tabus. Eu fiz uma cirurgia bariátrica há cerca de 5 anos, eu estava com diabetes descontrolada, gordura no fígado, apneia do sono, cerca de 116 quilos e graças a Deus o caminho, né, depois de várias análises e tentativas, foi a cirurgia, fiz com grande sucesso, sempre sou muito agradecido a toda a equipe do Magnífico, que já entrevistei por algumas vezes o doutor Eduardo Pachu, que já vai com mais de 8.300 cirurgias bariátricas, uma sumidade, e enfim, eu tive uma época que a diabetes afeta, né, e afetava diretamente a dentição, sabe, doutor? Quando eu via, o dente estava mole, quando vê, cariava, quando vê, você perdeu o dente. Portanto, serve também esse momento, e o doutor vai embasar, logicamente, como um grande alerta, né, doutor? Sim, sim. A diabetes, ela causa essa perda óssea, e é o que antigamente o pessoal chamava de piorreia, né? Verdade. O dente fica mole e tal. E um dos fatores é a diabetes, que ela facilita o acúmulo bacteriano, ela forma um lixo que as bactérias se acumulam melhor ali, causando essa perda óssea e, consequentemente, a perda do dente. Doutor Adriano Sérgio Bezerra. Doutor, nós chegamos no final e, logicamente, sempre reservamos esse momento, além da utilidade pública que acabamos de levar com tanta excelência, agradecendo ao senhor, a que o senhor possa dizer a rede social, principalmente o Instagram, um caminho hoje maior, né, majoritário de comunicação, e também o endereço do consultório, lógico que eu conheço, muito bem localizado, e as palavras finais do senhor, e agradecendo assim de coração. E com a certeza, né, já sabemos, já posso dizer, enfatizar, que teremos outros momentos como esse de excelência total aqui com a presença do doutor Adriano Bezerra. Doutor, muito obrigado, e posso dizer que a Dr. Play, toda a estrutura aqui, esse ecossistema maravilhoso de saúde está e estará sempre à disposição do senhor e todos os pacientes. Eu queria agradecer mais uma vez o convite feito por você, Fábio. Muito carinho que eu vim aqui. Agradecer ao Del aí pelo apoio aí nos bastidores. A toda a equipe da Dr. Play, que foi muito bem recebida aqui desde a hora que cheguei. Eu queria deixar meu Instagram, que é o Adriano Sérgio Bezerra. Qualquer dúvida, qualquer informação, pode entrar direto por lá. Ou pelo WhatsApp, o 98780-0000. Nosso consultório fica na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, 205, sala 701, no edifício Business Center. Será um prazer recebê-lo lá para qualquer dúvida, tomar um café, bater um papo. Estamos à disposição. Doutor, muito obrigado, e notem, vamos repetir mais uma vez a rede social, por favor, doutor. Adriano Sérgio Bezerra. Adriano Sérgio Bezerra, o Instagram aí, de lá todas as vertentes
para uma consulta, uma avaliação. O doutor sempre está postando informações de total utilidade pública, que isso é muito necessário, de uma utilidade que salva também vidas. Notaram também que o endereço do consultório altamente bem localizado, ou seja, toda uma infraestrutura ali ao redor, na avenida principal, o que chamamos ali o Retão de Manaíra, né, doutor? Uhum. Repetir ali o prédio, ali o edifício. Center. O Business Center. Ele fica na esquina do Retão com a Edson Ramalho. Com a Edson Ramalho. Muito fácil de encontrar. E eu posso dizer, inclusive, no 7º andar, não é isso, doutor? Portanto, sempre à disposição. E daqui, agradecendo mais uma vez ao doutor Adriano Bezerra, estamos encerrando mais essa edição de sucesso do podcast Mais Vida pela Dr. Play. Lembrando que a partir de agora, na área do YouTube, Dr. Play Saúde, você já vai encontrar lá essa maravilhosa entrevista na íntegra e o que aconselhamos. Assistam novamente, porque aprendemos mais e, principalmente, compartilhem, é público, podem recortar trechos, enviar pelas redes sociais, principalmente o WhatsApp, o Telegram, ou seja, todos os caminhos para que possamos ampliar e salvarmos vidas e vidas por todo o mundo. Muito obrigado e fiquem com Deus.